A chegada dos europeus na América mudou drasticamente a realidade aqui e também dos europeus que chegaram. A gente é muito fruto dessa chegada dos europeus, até por conta da colonização, a forma como a gente se veste, a religião que a gente tem, o idioma que a gente fala, isso tudo faz parte dessa chegada desses europeus e ela não pode ser menosprezada. Positivamente e negativamente, a chegada dos europeus afetou drasticamente a realidade aqui. Os indígenas, em grande medida, foram mortos, dizimados. Hoje quase não tem indígena como havia antes da chegada dos europeus aqui na América. Teve a escravidão dos negros africanos que foram trazidos aqui na América. E tudo isso envolve a nossa história. Então a gente é fruto dessa chegada dos europeus. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Fabiano, professor de História. Não esqueça de deixar o like, compartilhar para as pessoas para a gente ter mais conteúdo de qualidade aqui na plataforma do YouTube e você poder aprender mais sobre a história do nosso país e espalhar esse conhecimento que é super importante para a gente entender a nossa realidade, a nossa época, entender também as nossas raízes históricas. O termo do descobrimento, ele é envolto em algumas polêmicas, né? Ele tem sido usado de longa duração já esse termo, mas recentemente ele tem sido questionado por várias pessoas. Esse termo descobrimento era a forma como os europeus chamavam essa época, a era dos descobrimentos, né? Até porque eles precisavam encontrar novas rotas marítimas e eles descobriram novas coisas, novas culturas, novos povos, mas tem sido uma visão que é do europeu, né? Essa história ela é contada a partir do europeu. Se você for conversar com algum indígena, eu tive esse privilégio, tem inclusive um vídeo aqui com o cacique Júnior da tribo Chucuru do Ororubá. Ele se referia também a essa questão da chegada dos europeus como invasão ou conquista, né? Que aí os grupos indígenas, vários deles vão utilizar esse termo, até um documentário muito interessante que eu recomendo, As Guerras do Brasil, tem na Netflix também. No episódio 1 fala dessa chegada dos europeus, né? Então, na versão dos indígenas, essa chegada dos europeus ela foi uma conquista, foi uma invasão, porque já tinha gente, né? Outros termos têm sido usados também, achamento da América. Esse termo descobrimento, ele acaba dando uma ideia, uma falsa ideia de que os europeus foram os primeiros a chegar aqui. E nem da Europa foram os primeiros, já que estudos recentes mostram que os vikings teriam chegado na região do atual Canadá também. Os portugueses e espanhóis não foram os primeiros europeus a chegarem na América também. Mas são termos que a gente vai utilizando, mas o que a gente precisa entender é que a chegada dos europeus mudaram muito a realidade aqui. Cristóvão Colombo ali, né, em 1492, buscando novas rotas para chegar às Índias, ele acaba chegando no novo continente. De início ele não sabia disso, né? E aí chama esse povo de índios, né? Até por achar que estava nas Índias. E esse termo tem sido também de debate. Esse termo índio, né? Hoje em dia está sendo usado o termo mais indígenas. O fato é que os grupos que aqui viviam na América, os indígenas, eles não eram um povo único. Não é uma história de um povo que vivia aqui de uma única forma. O povo que vivia aqui na América, ele tinha suas religiões, tinha sua forma de viver, caçador, coletor. Eles viviam normalmente nômades, né, sem moradia fixa, e aí ficavam migrando às vezes de uma região para outra. Só que essas culturas, elas muitas vezes estavam entre si tretando também. A gente às vezes tem a falsa ilusão de que a América era um paraíso. Eles viviam super bem aqui, numa boa, e chegam os europeus e começa a violentar esse pessoal, matar esses povos. Mas as tribos indígenas entre eles, se matavam também, tinha guerras entre tribos. E algumas tribos tinham costumes, tribos tinham costumes diferentes de outras, umas tinham o costume da antropofagia, né, que é posso matar um outro guerreiro, acabou comendo essa carne. Então são várias tribos e várias culturas. No Brasil é aproximado de 3 a 5 milhões de tribos indígenas antes da chegada dos europeus, da chegada dos portugueses. Então é uma variedade étnica, cultural muito grande. E entre eles, havia essas rixas e havia essas diferenças culturais, que é normal, não é coisa dos indígenas, é uma coisa dos seres humanos.
O que me faz supor que entre os alemães ou entre os espanhóis, eles entram dentro de um território da Espanha, Portugal, eles entram em um consenso, eles vivem de uma forma única ali. É uma ingenuidade muito grande. Aqui dentro do Brasil tem várias divergências entre vários grupos religiosos, políticos, ideológicos, grupos sociais diferentes que têm relações diferentes com esse meio e acabam se relacionando de várias formas. Hoje em dia não tem tanta guerra como havia em outras épocas. Óbvio que as guerras hoje em dia acabam sendo mais violentas. Mas o fato é que essas terras estavam aqui, os portugueses chegaram em 1500 e de início houve uma coisa chamada escambo, né? Quando a gente fala do escambo, normalmente a gente tem a ideia de que o indígena ele era muito ingênuo, né? Que ele foi enganado pelos portugueses e os portugueses chegaram aqui, usaram da inocência do indígena e começaram a enganar eles. Mas a gente tem que ver o que é de valor para um povo e para uma cultura pode não ser para outro. O que é valioso para mim pode não ser valioso para vocês. Quando o português chega, ele vem com tecnologias que os indígenas desconhecem completamente. O machado vem com animais que os indígenas não conheciam. Isso causa uma série de relações de trocas. Então o português chega aqui, ele fala, deixa eu pegar aquelas madeiras, né? Óbvio que não tá falando assim que a relação linguística era um pouco complicada, tinha que explicar de uma outra forma, não somente pela fala. Mas deixa eu pegar umas árvores ali, pegar aquele pedaço de madeira ou alguns recursos naturais. Para o indígena, ele olha em volta dele. O que mais tem aqui é mato. O que mais tem aqui é recursos naturais. Para ele, beleza. Às vezes ele pode ter achado que o português era meio idiota. E aí vai e entrega esses recursos portugueses em troca de machado, que facilita seu trabalho ali. Pega um espelho que ele não tinha antes, então agora ele pode se ver de uma forma mais nítida. Antes só era possível se olhar no rio. Então é isso, assim, de início é uma troca cultural. Na medida que os indígenas vão percebendo que a intenção dos portugueses muitas vezes era escravizar, era extrair tudo que havia nessa terra, desmatar esse meio ambiente, levar para Portugal muitos desses recursos, colonizar essa região, né, ocupar essa região, numa relação que para o indígena era desvantajosa e violenta muitas vezes, eles começaram a se reivindicar, a lutar, a brigar. Mas aí já era tarde demais para conseguir acabar com todos os portugueses que haviam aqui na região, até porque o poder bélico dos portugueses era o mais eficiente. Se de cara os indígenas tivessem agido assim, a relação teria sido completamente diferente. Até porque na primeira chegada de Pedro Álvares Cabral não tinha tantos portugueses assim, né? E aí nessa relação de colonização, muitos povos indígenas foram catequizados, foram influenciados a seguir a fé católica, muitas vezes imposto essa obrigação. E aí de 3 a 5 milhões de indígenas que existiam, hoje no Brasil a média é 896 mil indígenas, o que eram várias tribos diferentes, várias culturas diferentes dentro desse território. Acabou por modificar bastante a quantidade de indígenas que haviam aqui. Teve a relação dos escravizados da África. Existia já um comércio na África de escravos. Era uma outra relação desses escravos. Eles não eram tão violentas como houve aqui na América. Então os portugueses e os espanhóis aproveitaram desse comércio que já havia dos negros na África, que eram negros conquistados. Algumas tribos, nem eram todas as tribos, guerreavam entre si e tinham a escravização da tribo que perdeu. Ocorria assim também na Antiguidade Clássica, né? Em Grécia, em Roma, podia se virar escravo e tinha muitos escravos, então essa não é uma relação criada pelos africanos também, mas foi modificada pelos europeus. Que era uma relação de início de guerra, virou uma relação étnica e racial, né? A gente tem as consequências disso muito grande na questão de raça no Brasil, ainda hoje, né? Só que o Brasil, comparado a outras regiões, essa questão de racismo, ela é até mais tranquila, não que não exista, ela é mais tranquila do que outras regiões como Inglaterra, a própria Espanha, ocorrendo esse caso do Vinicius Júnior, que eu também fiz um vídeo. Aqui é mais tranquilo do que essas regiões, mas óbvio que ficam sequelas irreparáveis
por conta da escravização dos negros. E entre as consequências que nos afetam, a colonização europeia, né, depois aqui na América Latina como um todo. E depois acabou tendo as independências, né, então a gente rompe com essa estrutura colonial, há um rompimento. Como eu mencionei, há um declínio das civilizações indígenas muito grande. A escravidão dos negros deixou sequelas nas questões raciais. Houve uma expansão geográfica, então tinha um continente que ele era isolado, ele era desconhecido e agora ele está integrado. Então nos próprios mapas agora já tem uma região específica. Houve uma troca cultural muito grande entre esses povos distintos e vários alimentos, animais que existiam em Portugal, existiam em Espanha, foram trazidos aqui para a América. E muitos alimentos e formas de viver e próprios animais também existiam na América e não existiam nesse continente, então houve essas trocas culturais. O crescimento econômico da Europa foi nítido, haja vista que a colonização beneficiou a metrópole, que era quem colonizava, né? Além disso, uma série de inovações tecnológicas, científicas, houve aqui nessas regiões na América, que acabou ajudando essas civilizações a se desenvolver de uma forma mais rápida, sem a chegada dos europeus. Mas essa descoberta, essa chegada dos europeus, ela é uma descoberta dupla, né? Porque até no calendário dos maias previa, né, que ia chegar um povo e tal. Eles achavam até que eram deuses, os espanhóis aproveitaram desses contos. Mas houve uma troca cultural entre esses povos, mundos desconhecidos, né? Então eu vejo um português como indígena, eu vejo um português com roupas que eu nunca vi, com animais que eu nunca vi. Pra mim também é um descobrimento. Tô vendo, cara, que roupa louca é essa que esse cara tá usando? O calor aqui do Brasil, da América, esses bichos usando essas roupas, chapéu. Que embarcação é essa que esses caras estão chegando? Tipo, foi um estranhamento, né? Muito grande dessas culturas. Pro português também olhar esse povo, cara, que esses caras estão dando pelado. Vivem muitas vezes a poligamia, né? Casado com várias mulheres. Pratica a antropofagia, que era algo que assustava muito os portugueses, os espanhóis, vendo esse povo comendo carne humana. É um estranhamento muito grande. Então aí eles vê cultura totalmente diferente, mundos diferentes. Eu costumo brincar com meus alunos, se você é meu aluno sabe disso. Eu falo que se chegar os alienígenas aqui no planeta Terra, a gente vai observar eles vão nos observar e vai haver uma certa troca aí, né? Inclusive nessa questão tecnológica, né? Ele vai vir com, sei lá, um aparelho que deixa a gente invisível, teletransporta, que para eles é comum e pra gente não. E às vezes eles querem recursos que pra gente é comum e pra eles não. Mas aí há um estranhamento muito grande. Você vê, caraca, esses bichos vivem assim, que artefatos eles estão usando, a maneira que eles vivem. E a colonização ela deixou marcas profundas, né? Esse descobrimento ele deixou marcas profundas que, claro, beneficiou mais a metrópole, mas em certo sentido a gente também é fruto desses avanços científicos, tecnológicos, até modo de governar, né? Ter uma escrita, uma lei escrita também. Os indígenas que viviam aqui não sabiam ler, muito menos escrever. Então a gente é fruto desse contato entre essas culturas, acabou prejudicando muitas pessoas nesse processo, avisou muitas pessoas, inclusive os indígenas, acabou trazendo uma nova religião para esses povos, que é a nossa religião em sua maioria, né? A religião cristã. E são relações que elas não são simples e não são facilmente entendidas. Então muitas tribos eram usadas pelos portugueses para poder enfrentar outras tribos ou enfrentar os holandeses quando eles estavam aqui, né? No período chamado, que é o período que os holandeses veio aqui, o período chamado de Brasil holandês, em que esses povos estiveram ali na Holanda, né, com Nassau. As relações elas são complexas. Os indígenas muitas vezes não se sentiam como um povo único, como a gente às vezes não se sente, e às vezes a gente briga entre nós mesmos, é normal do ser humano. Isso muitas vezes foi usado pelo próprio português quando ele percebeu, né, os portugueses e espanhóis perceberam que tinha rixas entre povos diferentes. E acabou que essas relações não são fáceis de ser entendidas, não são fáceis de ser compreendidas, e não é tão simples a gente falar que a chegada dos europeus foi boa ou ruim. Eu acho que tudo em história, eu costumo tentar trabalhar com essas dualidades, essas contradições. Tudo em história pode ser visto de várias maneiras. Eu gosto de ver a história a partir de várias perspectivas. Então a colonização e a chegada dos europeus, elas beneficiaram a região, teve um avanço ali científico e tal, que a gente faz parte, mas também deixou massacre, deixou genocídio dos povos indígenas, deixou a escravidão, deixou a questão racial como
como muito prejudicial, a imposição muitas vezes de uma religião, a não aceitação da cultura indígena e da cultura africana, da cultura afro. Tanto é que a capoeira foi proibida, até a década de 1930 era proibida a capoeira. A gente faz parte, a nossa história ela faz parte dessas contradições de avanços, retrocessos, malefícios e benefícios. E é muito ingênuo a gente achar que ter essa visão patriótica de que a colonização salvou o Brasil, é muito boa, os portugueses são os grandes heróis nacionais, os espanhóis no caso da América Latina, e também é muito ingênuo da nossa parte pensar que a colonização e a chegada dos europeus só trouxe malefícios. Eu acho que essa é uma visão extremamente infantil, mas deixe aí seu comentário, o que você acha sobre esse tema. Espero que você tenha gostado do vídeo, não esqueça de deixar o like e compartilhar para outras pessoas também. É isso aí, falou!